Nesta aula, nós vamos tratar sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. Esse material foi desenvolvido por mim e pela professora Danila. Nessa equação, nós temos frações envolvidas, e isso causa grande dificuldade para a maioria dos alunos. Vamos lá. Nessa equação, nós temos uma adição envolvendo frações, com denominadores diferentes. Portanto, antes de mais nada, precisamos pensar no MMC. Se fosse apenas uma equação envolvendo uma fração de cada lado, ou seja, uma proporção, o resultado, a forma de resolver seria outro. Fizemos isso, inclusive, em uma videoaula que tratamos sobre porcentagem, onde aparece no desenvolvimento dessa aula uma proporção. Mas aqui não, aqui precisamos do MMC. Se fosse uma proporção, não precisaria. Como que identificamos o MMC, o mínimo múltiplo comum? Se você for bom de tabuada, você consegue pensar na tabuada do 10, do 5 e do 4, qual é o menor resultado possível que aparece nas três tabuadas ao mesmo tempo. Muito bem, olha aqui, o menor resultado possível é o 20. Portanto, esse é o MMC. Agora, existe o método tradicional, que é pela decomposição de números primos. Nós fatoramos, decompomos os números dos denominadores por números primos, que são esses daqui, ó, que estão aqui listados. Perceba que o único primo par é o número 2. É um conjunto infinito, não tem fim. Mas até o 13 é o que a gente geralmente mais usa no dia a dia. Como fazemos para calcular esse MMC? Os denominadores estão listados. Nós vamos dividir por fatores primos, por números primos. Começando pelo 2, uma questão de facilidade. Só o 4 e o 10 dá para dividir por 2. Então o 5 eu vou ter que repetir. Quando eu faço a divisão por 2, eu tenho no lugar do 4 o 2 e no lugar do 10 o 5. Continuamos usando o número primo 2 para poder continuar a divisão. Fazemos essa divisão, chegamos nisso. Finalmente, quem sobrou aqui é o 5, que é um dos primos, portanto, é ele que vamos usar agora. Ótimo. Dividindo tudo por 5, encontramos o resultado 1. Acabou a nossa decomposição. O valor do MMC é a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Olha lá, o MMC que nós encontramos é o MMC que nós tínhamos calculado anteriormente pela tabuada. O que faremos com isso? O MMC nós dividimos pelo denominador, o resultado nós multiplicamos pelo numerador. E encontramos então 2 que multiplica x menos 5. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Aqui também os números são favoráveis, é fácil de calcular. Mas se nós imaginássemos que fossem números mais difíceis, olha aqui, esse resultado 2 nós encontramos nos fatores primos. De que forma? Quem é 10 nos fatores primos? 10 não é 2 vezes 5? Muito bem. O que sobrou? Sobrou o 2. O 2 que sobrou é o 2 que vai multiplicar em cima. Vamos ver se isso dá certo? 20 eu vou dividir pelo 5. O resultado dessa divisão vou multiplicar. Onde está 5 nos fatores primos? Está aqui. O que sobrou? O 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, 20 dividido por 5 é 4. Multiplicamos o segundo numerador por 4. Olha ele lá embaixo. Vamos ver se isso funciona novamente? Vou agora dividir por 4. Muito bem. 4 é 2 vezes 2. Sobrou apenas o 5. 5 é o resultado que eu estou procurando para multiplicar o numerador. Olha lá.
Pronto, tá? Então, os fatores primos também nos ajudam a identificar o resultado das divisões. Uma maneira, como eu falei, quando os números não forem tão simples, de tentar chegar mais rápido no resultado. Por que eu reduzo todos ao MMC? Porque quando eu tenho uma igualdade entre frações com os mesmos denominadores, nós cancelamos denominadores e trabalhamos apenas com os numeradores. Portanto, eu tenho aqui o resultado da simplificação dos denominadores. O que eu vou fazer com essa equação? Nós vamos aplicar a distributiva, que é a multiplicação, para eliminar os parênteses. Como vamos fazer essa distributiva? O número que está fora do parênteses multiplica todos os elementos que estão dentro do parênteses. Então, fazendo essa multiplicação, temos 2x menos 10 mais 4 menos 8x igual a 15 menos 5x. Está aí a multiplicação, sempre obedecendo a tabuada e o jogo de sinal, mais com menos menos, mais com mais mais, e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Feito isso, estamos quase lá. Temos que separar os termos com x e os elementos que estão sem x. Separar em relação à igualdade. Aqui você escolhe aonde você quer colocar os números que acompanham o x e os números que estão sozinhos. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Vamos abaixar o 2x e o menos 8x, que está antes da igualdade. Tá? O menos 5 passa com sinal contrário, mais, porque estou passando para o lado oposto da igualdade. O 15 chegou com o mesmo sinal, porque ele não mudou de lado. Tá? Agora, vou passar os números menos 10 e 4 para o lado oposto. O menos 10 chega a mais 10 e o mais 4 chega a menos 4. Muito bem. Agora eu tenho aqui termos semelhantes, todos na equação, na incógnita x, e os números sem a incógnita. Vamos juntar 2 a 2. Vamos lá. Tenho 2 e devo 8. Todos com x. 2x menos 8. Adição algébrica de número de sinais contrários. Temos também uma videoaula só tratando sobre esse tipo de operação. Aqui, ó. Tenho 2 e devo 8, menos 6. X. Por quê? O que eu devo é mais do que eu tenho. Então, eu continuo devendo. 2 para chegar em 8, 6. O 8 tira 2, 6. Abaixo 5, igual. Aqui, 10 mais 15, ou 15 mais 10. Isso é fácil. 25. Menos 4, abaixa. Vamos de novo continuar simplificando os termos. Devo 6, tenho 5. Novamente, o que eu devo é maior do que eu tenho. Devo 1, ou menos x. Perceba que o 1 não precisa ser escrito, mas pode. 25 menos 4, fica fácil, 21. Menos 21 é o que eu quero descobrir? Não, eu quero saber o valor de x, não de menos x. Esse x, como eu acabei de falar, está multiplicado por menos 1. Portanto, o contrário de multiplicar por menos 1 é dividir por menos 1. O 21, que não mudou de lado, vai ser dividido pelo contrário de multiplicar por 1 negativo, dividido por menos 1. Aqui, jogo de sinal, sinais diferentes sempre negativo, portanto, o x é igual a menos 21. Muito bem, resolvemos a equação. Tá? Se a questão é só calcular o valor de x, o valor de x já está calculado. Agora, se você tem um tempo, você pode verificar se a sua resposta está correta. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Conferindo o seu resultado, x igual a menos 21, é a resposta correta. Tá? Isso nada mais é que a prova real, ou a verificação do resultado. O que você vai fazer? Você vai substituir a incógnita x por menos 21. Isso também é chamado de valor numérico. Mas quando eu quero trabalhar com valor numérico, eu não tenho uma igualdade. Eu tenho só uma expressão, sem uma igualdade. Por exemplo, eu só teria esse pedaço aqui. E aí eu queria calcular o valor que o menos 21 vai causar nessa expressão.
Aqui não, aqui eu tenho uma igualdade, então na verdade estou procurando uma identidade. O que é igualdade? Igualdade não afirma que tudo que está antes do igual tem que ser igual, exatamente o mesmo, o que está depois da igualdade. Então, esse valor aqui, seja ele qual for, não é o 21 negativo. Esse resultado, quando substituir o x por menos 21, tem que ser exatamente igual a esse resultado aqui, ó, quando substituir o x por menos 21 também. Verifiquemos. Vamos lá. No lugar de x, menos 21. Aqui, como 2 multiplica o x, 2 vezes menos 21. Fechei o parênteses aqui. Essa multiplicação não preciso escrever, mas eu posso pôr se eu quiser. 3 menos 21. Fechei parênteses aqui. Muito bem. Vamos resolver cada uma das expressões. Devo 21, devo 5, estou adicionando dívida. Já tratamos sobre isso em outra videoaula. Devo 26, vou somar dívidas. Aqui tem que multiplicar primeiro, eu não posso trabalhar com 1. Então fica 1, menos com menos dá multiplicação dá mais, 2 vezes 21, 42. Muito bem, repete o denominador. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer o jogo de sinal para depois usar o 3. Então, menos com menos mais, 21. Portanto, eu tenho essa expressão numérica. Vamos ver o que isso vai dar. Aqui, menos 10, se eu dividir, menos 26, se eu dividir por 10, menos 2,6. Aqui vai ainda ter uma adição de 42 mais 1, ou 1 mais 42. E aqui também, vou fazer a adição de 21 com 3, 24. Estou falando passo a passo aqui, porque os valores aqui não são exatos, né? Olha, na tabuada do 5 não tem 43. Vamos ver o que vai dar isso. Olha lá, menos 2,6, 43 dividido por 5 dá 8,6. Igual a 24 dividido por 4 dá 6. Essa igualdade tem que ser verdadeira, ou seja, tudo que vem antes do igual tem que ser igual ou exatamente a mesma quantidade que vem depois. Será que isso é verdadeiro? Olha lá, menos 2,6 mais 8,6, tá? Eu devo e tenho. Portanto, eu vou pagar o que eu tenho e continuar tendo alguma coisa. Os sinais já batem, positivo. Os 6 décimos, quando eu tiro de 6 décimos, dá 0, certo? E 8, tiro 2, vai dar 6. Portanto, eu tenho 6 igual a 6. Isso daqui, em matemática, nós chamamos de identidade. O que vem antes é o que vem depois. Também conhecido, entre outros, por RG. Mas isso é só uma brincadeira. Identidade. Logo, o valor de x igual a menos 21 está correto. Muito obrigado. E agora vocês precisam praticar. Até a próxima.